Então vamos embora falar do Esporte Clube Corinthians. Gabriel Paulista, né? Como eu disse aí na escalada, o zagueiro é corintianaço, passou por grandes clubes da Europa e ontem ele se apresentou no CT do Corinthians e foi uma apresentação bem emocionante. Então se liga aí. Quando um torcedor de arquibancada vira jogador do time do coração, a emoção transborda. Meu sonho é o sonho da minha família, estar próximo, então é isso, que eu tenha logo a oportunidade de poder vestir essa camisa e queria muito que uma pessoa estivesse aqui comigo, que ele me influenciou muito a ser torcedor do Corinthians, que é meu irmão. Ele não deixou, e muitas vezes eu falo que ele tentou ser jogador de futebol também, não conseguiu, e muitas vezes eu falo que eu realizei o sonho dele. A partida precoce do Rogério, irmão de Gabriel Paulista, novo zagueiro do Corinthians, fez com que o atleta se dedicasse ainda mais para mudar a realidade que vivia. Minha mãe tirava de comer para eu poder treinar. E então meus pais sofreram. Dá só uma olhada. Deu para perceber que o zagueiro tem foco e paciência. Mas e dentro de campo? Eu sempre fui um zagueiro rápido, sempre tive boas saídas de bola. Antes de vestir a camisa do time do coração, Gabriel Paulista ficou 13 anos fora do Brasil. O último time foi o Besiktas da Turquia. Mas antes teve Vila Real, Valência, Arsenal e Atlético de Madrid, onde jogou com o Memphis Depay. Eu tive sim uma conversa com ele, como eu falei, tive uma conversa com alguns jogadores e assim, a única coisa que que eu posso falar é que ele falou: a gente precisa de você, precisa de um jogador com experiência. Aí eu até brinquei, falei, pô, então me ajuda, né? Gabriel tá com treino em dia e já pode estrear. O torcedor que cresceu sabe que tá em casa. A grandeza do Corinthians é inexplicável. O Corinthians é tudo pra mim. E eu vou fazer tudo. Se tiver que se matar no campo, eu vou fazer por essa camisa. Realiza o sonho por ele, pelo irmão. Falou das dificuldades que a família passou, mas que hoje o pai e a mãe dele têm uma vida confortável por conta da sua atividade profissional, que ele conseguiu realizar isso. Estava ali com a esposa, os 2 filhos. Cara, não tem como a gente não torcer por esse cara. De verdade. Não tem como a gente não torcer para dar certo, ou que pelo menos ele realize o sonho de entrar numa Neoquímica Arena pulsante, ele titular, ele fazendo um gol, ele comemorando um título. Não tem como a gente não vibrar com um cara que tem uma história de vida como essa. O cara que venceu, gente. O cara que venceu, saiu de uma dificuldade extrema, conseguiu melhorar a vida dele, da família, rodou o mundo jogando futebol, 12 anos de Europa, gente. E volta para defender as cores do time do coração. É bonito demais. Eu me emociono com esse tipo de história e eu acho que o futebol precisa disso. Ah, Chico, mas não é só isso, o cara tem que jogar. E a gente vai analisar. E vai, obviamente, com todo o respeito, ter a crítica, o elogio, fazer a análise, mas não tem como a gente descontextualizar, não tem como tirar isso da frente, não tem como a gente não pensar que o cara quer muito estar ali. E isso faz diferença, ainda mais para o torcedor do Corinthians, vocês me ensinaram isso. Claro que não adianta só o cara dar carrinho e não jogar bolhufas, né? Porque ele vai ser cobrado igual. Mas ele sabe disso. Se ele é torcedor do Corinthians também, ele sabe onde ele está pisando. E ele sabe que ele vai ter que desempenhar. Ele já falou isso na entrevista. Ele sabe onde ele está pisando. Ele sabe que ele vai ter que correr. E disso eu não tenho dúvidas, galera, de que ele vai fazer. Então, muito bacana a entrevista. Para quem não assistiu, vai lá. Você vai se emocionar. Tá bom? Gabriel Paulista se liberou do Besiktas e veio livre de custos. Conversou com o Marcelo Paz, já vinha conversando com o Fabinho Soldado,
E ele disse que o Marcelo Paes passou a ele a realidade financeira do clube. Ou seja, ele se adaptou, ele se adequou ao momento financeiro do clube. Que inclusive teve uma promessa do Marcelo Paes para ele de que as coisas vão melhorar. E vão melhorar. E estão melhorando. Que Corinthians é esse que está contratando, inscrevendo jogadores, apresentando atletas novos? Fazia um tempo que a gente não via o Corinthians nessa situação, né, gente? Com muitos problemas. Atual campeão de Copa do Brasil, 2 títulos no ano passado, que loucura. O Corinthians está mudado em 2026. E aí chega, para muita gente surpresa, um Gabriel Paulista, 35 anos, livre de custos. Aí o Corinthians acerta com o Matheus Pereira, não o do Cruzeiro, o do Fortaleza, por empréstimo, que é da base do Corinthians, inclusive. Estava na Copinha de 2016. Rodou para fora e tal, estava no Fortaleza e tem 28 anos e chega agora por empréstimo. Tá, mas, pô, um jogador, né, sem muita badalação. Agora o Corinthians monitora, deve contratar também o Pedro Milans, que é um lateral direito do Peñarol, que também rescindiu o contrato com o clube uruguaio, tem só 23 anos, tem passagem por seleção de base do Uruguai para ser um reserva do Mateuzinho. O Corinthians não tem um reserva do Mateuzinho. O Jacaré, pô, eu acho que ele pode dar muito certo, mas numa Libertadores, se você não tem o Mateuzinho, não vamos esperar que o Dorival escalhe o Kaká de novo, né? Ou alguém improvisado por ali. Tem que ter um lateral direito reserva para o Mateuzinho. E aí, por que eu falei que tem muita gente surpresa? Porque, pô, o Corinthians voltou do Transferban e contratou grandes jogadores, né? Memphis, Carrilho, tem o Yuri Alberto, e o Rodrigo Garro. E agora contrata jogadores sem aquele grande cartaz. É isso, gente, que tem que fazer. Silêncio. Marcelo Paes está trabalhando. E não apenas para reforçar o Corinthians, como ele mesmo disse, tem contratação e tem reforço. Mas o Corinthians precisava de questões pontuais, mas também trabalhar dentro de um limite. Onde foi que a gente não entendeu isso? De que o Corinthians não iria fazer extravagâncias. De que o Marcelo Paes recebeu uma missão. Nós temos essa realidade financeira. A partir daqui você não pode passar. E tá certo. Porque o Corinthians já tem uma base. O Corinthians foi campeão sem esses reforços. O Corinthians foi campeão com o Transferban. O Corinthians foi campeão com um jogador valorizado como o Breno Bidon. Com o Memphis, com o Yuri, com o Carrilho, com o Garro, com toda essa galera. O André Ramalho, com o Gustavo Henrique. O Corinthians foi campeão com o Hugo Souza sem contratar. Só o Angileri e o Vitinho, que nem titulares são. Então o Corinthians não dependeu de contratações nas últimas janelas para ser campeão. Dependeu lá, naquela, de 24, em que trouxe todos esses caras que eu citei. Essa foi histórica. E, obviamente, dentro de uma realidade financeira calamitosa que o clube vive, os endividamentos, eles aumentaram. Não só por conta disso, né? Por conta de contratos mal feitos, por conta desse absurdo que é feito do clube com a Caixa em relação ao estádio, assinado pelo Duílio, em que as receitas são comprometidas, por uma série de problemas da gestão Augusto Melo e das gestões passadas, Duílio, Andrés. Tem uma série de questões. Não é apenas a contratação desses jogadores, porque o Corinthians consegue ou conseguiria se sustentar financeiramente com a sua capacidade de receita. O problema é que os caras fizeram muita coisa errada. Só que agora você precisa estancar a sangria. Mas ao mesmo tempo, precisa reforçar. Então o que você faz? Você libera o Félix Torres para o Inter. Você rescinde com o Fagner, que estava pagando metade do salário, para que ele vá ser feliz no Cruzeiro. Você começa a liberar outros atletas. Você pensa na categoria de base. Você vai rediscutir contratos no momento em que eles estão terminando. Você chega para o Thales Magno e para o Romero, com questões muito distintas. Romero, ídolo, obrigado pelos serviços prestados. Thales Magno venceu o contrato, um abraço, até a próxima ou nunca mais. É isso. Fabrício Angileri, tá complicado aqui? Obrigado. O Maicon, chegamos no limite. Você quer mais? Um abraço. É assim. O Matheus Pereira vem por empréstimo. E é bom jogador, tá? É bom jogador, vem por empréstimo, se não der certo, um abraço. O Pedro Milans é para ser reserva. E é moleque, promissor, pode dar bom. O Corinthians precisa de reforços para elenco também, não só para o time titular.
E o Gabriel Paulista, eu acho que ele é um nível titular, tá? Que daqui a pouco, um cara com essa bagagem na Europa pode chegar e jogar. E da maneira como ele tá chegando, livre de custos e querendo muito. Silêncio. Marcelo Paz está trabalhando. Eu não sei vocês, mas eu tô muito feliz que o Corinthians contratou esse cara. Eu não sei se ele vai salvar o Corinthians das dívidas, porque o caminho é muito longo. Mas ele tá fazendo algo, uma equação que é muito difícil, que é trazer jogadores com potencial de entrar no time, que já é muito bom, é bom que se diga, e ainda assim reestruturar o clube financeiramente. Começando pelo futebol, pela folha de pagamento, pelos novos contratos. Marcelo Paz. E eu tô gostando, não sei vocês. E aí, comentem aqui. Inscreva-se no canal, tô nas férias, rapaziada, gravando pra vocês, me ajuda aí. Te inscreve aí, deixa o like no vídeo, eu volto na próxima. Tchau. Fala, fiel torcida. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Corinthians tem um forte interesse na contratação do atacante Mikael, que atualmente pertence ao Flamengo, mas vem sendo pouco utilizado pelo técnico Felipe Luiz. O jogador, conhecido por sua velocidade, dribles desconcertantes e estilo ousado dentro de campo, pode estar de saída do clube carioca em busca de mais minutos de regularidade, algo que não tem encontrado desde o retorno ao futebol brasileiro. Mikael, que brilhou com a camisa do Goiás e chegou a ser um dos destaques do futebol nacional antes de se transferir para o Flamengo e posteriormente ao Al Hilal da Arábia Saudita, vê com bons olhos a possibilidade de defender o Corinthians, um clube de massa, com torcida gigante que promete uma reformulação importante no elenco para 2026. O interesse do Corinthians surge dentro de um planejamento de reforçar o setor ofensivo com jogadores experientes, decisivos e que possam dar mais profundidade ao elenco. A diretoria alvinegra entende que Mikael se encaixa perfeitamente nesse perfil, por ser um atleta habilidoso, que quebra linhas, cria jogadas individuais e pode atuar tanto pelos lados quanto mais próximo do centroavante. Além disso, a comissão técnica do Timão acredita que, em um ambiente de confiança e com mais tempo em campo, Mikael pode recuperar o bom futebol que o levou ao auge no passado. A ideia do Corinthians é apresentar uma proposta oficial ao Flamengo no início de 2026, oferecendo um contrato de 2 anos ao jogador, com possibilidade de extensão automática por mais uma temporada caso metas de desempenho sejam atingidas. O clube paulista também avalia o modelo de negociação que possa envolver empréstimo com opção de compra, dependendo da postura do Flamengo nas conversas. Internamente, o nome de Mikael agrada bastante ao técnico Dorival Júnior, que já trabalhou com o jogador e sabe como tirar ao máximo de seu potencial dentro de campo. A diretoria do Corinthians planeja montar uma equipe forte para a temporada de 2026, com nomes experientes e outros em ascensão, e acredita que Mikael pode ser uma peça-chave nesse processo. O atacante, de 29 anos, ainda tem mercado no futebol internacional, mas a ideia de voltar a ter protagonismo em um clube do tamanho do Corinthians pode pesar em sua decisão. As negociações devem avançar nas próximas janelas de transferência, e o Timão pretende agir com cautela, respeitando os trâmites contratuais e o planejamento do Flamengo, mas mantendo a confiança de que um acordo pode ser alcançado. Qual a sua opinião, torcedor? Deixa aqui nos comentários e vai Corinthians!